Entramos agora na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde você estiver, com o nosso Pode Se Conectar. Mais uma vez, levando um conteúdo que gera impacto para a sua vida e que pode, de alguma forma, te ajudar a ser uma pessoa melhor, se desenvolver, alcançar níveis diferentes. Estou aqui com meu companheiro Eduardo Mendonça e nós hoje vamos dirigir um bate-papo sem igual com uma moça que vai fazer esse podcast Pega Fogo hoje. Se prepara, porque tem muita coisa boa para poder chegar até você. Eduardo, dá aí os seus cumprimentos especiais aos nossos... Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Se Conectar. A partir de agora, como o Júnior já falou, teremos entretenimento de qualidade, informação que vai transformar a sua vida. Eu tenho certeza disso. Pois é, essa é a nossa proposta, né? Trazer transformação para a vida das pessoas. Esse podcast, ele reúne fé, reúne empreendedorismo, ação, transformação, desenvolvimento pessoal. E hoje, para participar desse momento, hoje na nossa plataforma de conhecimento, nós temos aqui Daiane Ribeiro. Palmas para Daiane Ribeiro, que está chegando aqui com toda a sua beleza, elegância, vigor e conhecimento para trazer para nós uma mudança de vida. Daiane Ribeiro, olha a lista do que essa mulher é, se prepara. Estrategista de imagem, analista de coloração pessoal, se você não sabe o que é isso, você já vai saber. E ela mesmo se intitula uma goiana em Aracaju. É isso mesmo, Daiane Ribeiro. Seja bem-vindo ao nosso Pode Se Conectar. Olá, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Quero agradecer vocês pelo convite. É isso mesmo. Sou uma goiana aqui em Aracaju, que veio tentar a vida e a sorte, né? Aqui nessa cidade linda, maravilhosa. E graças a Deus estou sendo muito bem recebida. Inclusive, agradeço mais uma vez pelo convite, porque aqui é uma mostra dessa hospitalidade que Aracaju tem tido comigo. É verdade. É assim, quem bebe da água de Aracaju já sabe, né? Jamais esquece, né? Volta. E principalmente ela, Eduardo, porque ela encontrou a alma gêmea, o amor da vida dela, aqui em Aracaju. Aí teve jeito. Não tem jeito. Aí juntou Aracaju com o noivo, deu tudo certo. Pois é. Aí eu tive que deixar Goiânia. Goiânia é bom, mas Aracaju tem ficado cada vez melhor. Aracaju é um lugar maravilhoso. Embora que Goiânia seja um lugar tão legal, mas Aracaju, gente, quem conhece Aracaju não esquece mais não. Mas vamos lá, gente. Daiane, o que é, afinal de contas, que você faz? Eu quero que, em poucas palavras, tudo isso que eu falei para você, falei para as pessoas, estrategista de imagem. Uhum. O que é um estrategista de imagem? O que é uma analista de coloração pessoal? Sim. O que você faz, afinal? O estrategista de imagem, ele cuida de tudo aquilo que tem a ver com a imagem da pessoa, né? Então, todos os detalhes que envolvem a imagem, eu costumo brincar que desde a unha do pé, a ponta do fio de cabelo, tudo envolve a sua imagem. Então, o estrategista, ele está ali te auxiliando no seu conhecimento pessoal, para que você se conheça de uma forma ideal, consiga utilizar esse conhecimento a seu favor e tenha uma imagem estratégica para que você consiga aquele fim que você deseja. Então, o estrategista, ele faz isso, ele literalmente cria uma estratégia de imagem para você. E analista de coloração é um dos serviços que entra dentro da estratégia, mas eu gosto muito de falar dele porque poucas pessoas sabem que tem para fazer, que é onde a gente realiza uma análise para a gente identificar qual a sua cartela de cores ideal. Todos nós temos uma cartela de cores ideal, cores que vão favorecer ou não nos favorecer. E um assunto já polêmico para iniciar. Nem toda cartela tem o tal do preto queridinho, que todo mundo gosta de usar. Já tô com problemas porque o preto tá na minha vida o tempo todo. Quando ela chegou, eu já fiquei preocupado analisando o look da gente, como é que Eduardo vai vir vestido. Até a Moacir, que tá ali na mesa, fiquei preocupado como é que ela ia analisar o Moacir. Se nosso podcast vai dar certo mesmo a partir da nossa identidade, da nossa imagem. Mas vamos lá. Muito bom saber disso. Eu acredito que cada vez mais, Eduardo, Daiane, você que está agora com a gente, é importante entender o que a nossa imagem deve demonstrar de nós mesmos, né? Sim. Eu acho que as pessoas precisam cada vez mais acordar para isso, Sim. entender o que é isso. Tem uma expressão que você gosta de usar, que eu acho muito legal, inclusive foi tema, Eduardo, da palestra que nós tivemos o privilégio de ter você dando lá na imersão ápice, né, no final do nosso evento, o over delivery do nosso evento, você falou sobre capital visual. E eu fiquei muito
curioso para entender um pouco mais sobre isso. Sim. Como é interessante essa expressão. Então, fala um pouquinho, afinal de contas, o que é capital visual? Então, capital visual, meninos, é a percepção de valor que o outro tem de você. Você já viu que ganhou a gente, né? Meninos, né? Esses meninos já chegou foi agradando, bom, né? Bom demais isso. Então, por exemplo, a percepção de valor que vocês tiveram quando eu entrei aqui pelos elementos que eu utilizei na minha imagem. Tem a ver com assumir um papel, uma posição na cabeça do outro, das outras pessoas. Assumir uma posição na cabeça do seu cliente, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. Isso é capital visual. E nós precisamos ser intencionais nesse capital visual. Aí entra um pouco dessa imagem estratégica. Intencionais como? Quando a gente escolhe os elementos corretos, a gente consegue transmitir e imprimir no outro essa impressão que a gente quer. Se é de respeito, respeito. Se é de confiança, confiança. E assim por diante. Então, a gente precisa deixar de ser largado e vestir aleatoriamente, ou porque acordou de manhã, tô na pressa e vestir qualquer coisa que você tem pela frente, só pelo hábito de vestir o nosso corpo, e ser intencional nas escolhas que a gente faz, para que a gente consiga assumir esse papel na mente do outro e ter essa resposta significativa que a gente precisa. E acho que essa palavra que você usou agora, ela é, assim, essencial, né? A intencionalidade. Exatamente. Na imagem estratégica, intencionalidade é a palavra-chave. É sempre ser intencional. E tem um ponto aí que não pode deixar de ser observado. Todos nós somos vendedores, né? A gente está o tempo inteiro vendendo alguma coisa. Perfeito. E quando você tem essas questões aliadas ao fato de que você quer transpor uma imagem de respeito, de mais segurança, isso vai fazer toda a diferença na questão da gestão do seu dia a dia. Né? Eu acho isso muito importante. Da gestão do seu dia a dia, e te interrompendo, e da conexão com seu cliente, seu público-alvo. Exatamente. Tá Se você não se veste coerente com o seu público-alvo, você não consegue conectar com ele e você não vai conseguir vender para ele. Perfeitamente. Isso é perfeito. Não transmite credibilidade. Quantas pessoas que nós conhecemos na mídia hoje, que se você dá uma analisada em imagens antigas, você vai ficar chocado. Nossa, como essa pessoa mudou da água para o vinho. A minha mesmo, por exemplo. E fala um pouquinho então, como é que você despertou para isso? Como é que você acordou para esse tema? Então, eu sempre quis trabalhar com moda. Sempre foi meu sonho desde pequena, mesmo a minha realidade ela não condizendo com esse fato de estudar com moda. Eu cresci muito humilde no interior mesmo, de Goiás, numa chácara. E eu queria pelos desenhos, sempre desenhei. E aí eu fui trabalhar com moda, estudar moda, de fato. Quebrando todos os paradigmas, eu fui de fato estudar moda na UFG de Goiânia. Comecei a estudar, comecei a gostar bastante disso. Só que a rotina do dia a dia, porque eu trabalhava durante o dia e eu estudava à noite. E aí depois teve um outro período que eu fiquei estudando de manhã, fazendo um curso à tarde e estudando à noite. Então era sempre uma correria. Eu tinha que sair com uma roupa de casa e fazer todo o circuito e voltava cansado. Correria de cidade grande. E depois que eu comecei a trabalhar mesmo como estilista, porque hoje vai fazer 10 anos que eu trabalho na área de moda, como consultoria de imagem tem menos, mas na área de moda tem tudo isso já. Nossa. A correria também, muitas das vezes, não me deixava cuidar da minha imagem da forma adequada, por mais que eu trabalhasse com a moda. Isso acontece com vários profissionais. Trabalham com moda, mas não cuidam da sua imagem. Tanta coisa para fazer, ajuda os outros, né? Exato. Mas não investe em si. Aí o que acontecia? Como eu trabalhava escondidinho, eu era estilista na minha sala, eu ficava à vontade, porque ninguém, basicamente, cliente, me via, né? Eu não precisava vender muito a minha imagem ali. Só que quando acontecia alguma coisa e o pessoal me chamava lá na loja para poder ver um cliente sobre uma modelagem, sobre um modelo específico que ele queria, eu não estava alinhada com a minha imagem, com a minha profissão. E isso me incomodava muito. Muito. Foi aí que eu já conheci um pouco sobre imagem estratégica e eu falei assim, não, eu acho que dá para fazer diferente. E aí eu resolvi estudar de fato. Eu assessorava desfiles, assessorava ensaios fotográficos e tudo mais, cuidava da imagem dos outros, mas muitas vezes eu não me preocupava com a minha. E eu falei assim, gente, não dá pra ser assim, não dá pra ter um ruído, não dá pra falar de uma coisa e você fazer errado, entendeu? Então, eu acho que na maioria dos casos as pessoas vão se aprimorando nas suas profissões, isso é normal de acontecer, você começa de uma forma e gradativamente você vai melhorando. Então, na minha não foi diferente, eu precisei passar por várias percepções e entender realmente a comunicação de cada elemento que eu colocava na minha imagem para eu conseguir
escolher e definir uma imagem adequada para poder comunicar o que eu realmente queria, principalmente agora que eu trabalho diretamente só com imagem. Muito interessante, muito bom. né? Sabe uma coisa que eu tenho muita curiosidade? Em se tratando de imagem, quais os erros mais absurdos que você costuma ver? As coisas assim, Daiane, que você diz, meu Deus do céu. E outras, que é interessante, Eduardo, que muitas vezes de pessoas que já têm uma visibilidade, né? Sim. Pessoas que já estão num nível e você, até o leigo acaba enxergando, mas eu acho que você é a pessoa ideal para falar assim, poxa, esse erro que eu observo nas pessoas é algo gritante e que tem que ser observado, tem que ser corrigido com urgência. Olha, eu acho que o número 1 dos erros, assim, no geral, é a falta de conhecimento próprio. Porque quando você não se conhece, você tem várias possibilidades para errar. Então, você erra em muitas coisas, ou às vezes você tá errando, você até acerta em algumas, mas erra feio em outras. Mas vocês vão ficar encabulados, assim, com o que eu vou dizer agora. Encabulados mesmo. O erro que eu mais vejo por aí não tem a ver diretamente com moda ou com beleza, né, propriamente dito. É higiene básica. Curioso, É um né? buço, sabe? Sem fazer. Sim. É os dentes ali já com tártaro, Sim. sabe? Ou muito amarelados. Então, cuidados íntimos, a sudorese. Coisas básicas. Um mau odor, entendeu? São coisas básicas, são... que eu percebo assim, que é mais gritante, sabe? Entendi. Porque é muito básico. E as pessoas ainda assim, elas erram, não é por estética, é por um cuidado pessoal, um cuidado íntimo. E ainda assim a gente vê muito esses erros acontecendo. E é tão engraçado que às vezes eu vou conversar com um profissional e eu vejo que tá com bigode ou com alguma coisa assim, parece que eu perco todo o foco. Eu só olho pra aquele Vai fio. direto naquele... Eu só olho pra aquele fio e aí eu fico aquela coisa assim. Então assim, eu acho que hoje... por a gente ter muita informação de moda, Instagram, plataforma, o tempo todo a gente tem acesso à mídia, a gente quer estar muito bem arrumado, e aí a gente se preocupa em ter conhecimento, saber o que é a tendência, usar essa tendência, e aí acaba deixando de lado a coisa básica, que você tem que fazer, a tarefinha de casa que você tem que fazer. Eu acho que as pessoas, elas estão cada vez mais se espelhando nos influenciadores, na roupa que estão usando, qual estilo, qual a tendência, o que é que combina com essa pessoa, e outra ainda vai achar que combina para ela também, né? Às vezes não tem nada a ver com ela, e não se preocupa com o básico. Você falou algo que é interessante. Você sabe que ela fica falando e a gente fica pensando que ela está olhando para a gente. E o que é que ela está vendo? Sabe outra curiosidade que eu tenho muito grande? Qualquer pessoa tem salvação? Tem jeito pro gordinho? Tem jeito pro magrinho? Mesmo, dá para salvar. Tem salvação para Tem gente que todo você tipo olha e de diz assim, gente. meu Deus, será que uma batida de trem mesmo melhorava essa Desmantela pessoa aquele, aí? né? Está tão desmantelado. Se Não nascer tem de novo, salvação. Se melhora. nascer de novo, ainda talvez umas 3 vidas ainda para poder ficar melhor, mas vamos lá, tem jeito, qualquer pessoa tem salvação. Gente, qualquer pessoa tem salvação, mas tem um passo que ele é primordial para que essa salvação ocorra. Nascer de É novo. igual na salvação de Cristo. A gente não precisa, pra ser salvo, a gente não precisa aceitar, a gente não Sim. precisa querer ali. Tem que ter a nossa atitude de entender, Exato, dar o primeiro isso passo. tudo. É isso, é exatamente isso, é a mesma coisa. Não adianta o profissional entregar todo o conhecimento que ele tem, toda a carga, toda a bondade, tudo que está disponível ali no mercado para a pessoa e a pessoa não querer mudança. Tá, então atitude pessoal, começa por aí. Atitude pessoal, começa por aí. O fato de você reconhecer que você pode melhorar, você pode ser muito bom no que você faz, ou a sua imagem pode ainda estar muito boa, mas o fato de você reconhecer que você ainda pode melhorar, isso é um ponto muito importante. E aí você aceitar essa ajuda, olhar para aquele direcionamento e mudar a sua atitude é a grande chave. Não adianta... Você pode me passar todo o conhecimento que você tem de oratória. Se eu quiser falar problema, eu vou continuar fazendo problema. Eu não vou mudar, entendeu? Entendi. Então não tem só a ver com o profissional ou com o conhecimento que chega, mas tem a ver com a pessoa querer fazer essa mudança acontecer. Tá, então tem salvação. Tem. É uma decisão muito importante, que você precisa dar o primeiro passo. Né? Você que está agora nesse podcast, você, nosso amigo, nosso companheiro, que está aqui aprendendo, assimilando esse conhecimento extraordinário que a Daiane está trazendo para você, para todos nós, tem jeito para você. Tem jeito para você. Moacir, tem jeito para a gente, graças a Deus. Eu digo que Deus é misericordioso, Deus é bom, aí Deus levanta pessoas nesse mundo para poder dizer, tem jeito para você, tem salvação. Então, tudo certo, graças a Deus, Deus é bom, Deus está cuidando da gente. Quando é que você decidiu começar a trabalhar com isso mesmo, minha filha? Você disse assim, olha, eu vou não apenas cuidar da minha imagem,
como você falou, o seu posicionamento ali, se valorizando, se colocando como alguém que condiz, que é congruente, né, com o que você oferecia, mas também em você, né, o seu capital visual. Sim. Quando que você entendeu que isso era um nicho que podia alcançar pessoas e impactar a vida delas, e podia ser para você o que é hoje, né, a sua carreira, a sua vida. Quando eu percebi que eu estava perdendo a minha noção de autoimagem, a minha identidade, por conta de muita comparação de rede social, de blogueiro, Esse é sabe? o grande risco das redes Isso, sociais. por tentar se encaixar num padrão. Você perde identidade, né? Exato. Quando eu percebi que isso estava acontecendo comigo e que não tinha nada de errado comigo fisicamente, que era só uma forma de olhar, que eu precisava me olhar de forma diferente, que eu precisava me conhecer de verdade, entender ali o meu objetivo, o meu foco e como resolver isso, eu percebi que não era só eu que estava perdida. Muita gente Existem assim. muitas pessoas por aí perdidas. Muitas pessoas. E tem pessoas que acham que estão sabendo o que estão fazendo e ainda assim estão perdidas. Mas vivem naquela comparação, numa compra compulsiva o tempo todo, sempre se atualizando ali em tendência, porque acha que a tendência vai resolver o problema. Se vê alguma coisa em alguém que é igual. Exatamente. Aí vê a blogueira fazendo a dieta do ovo, fala, não, vamos fazer a dieta do ovo. E é sempre assim, tudo que vê na internet tenta fazer em casa, e aí esquece que ela tem a sua rotina, que ela tem seus filhos, ou tem o seu trabalho que é específico, que cumpre uma carga horária, e aí ela fica vislumbrando a vida dela na vida de uma outra pessoa que tem condição, de uma pessoa que nem tem mais necessidade de fazer tanto dinheiro, mas fica fazendo isso para ganhar mais dinheiro. E aí vem uma cobrança em cima da gente. E aí afeta a nossa autoestima, afeta a nossa autoimagem, porque a autoestima e a autoimagem, ela tem influência uma sobre a outra. Sim, é verdade. A gente fica mal, a gente esquece quem a gente é, e aí vem os indícios da depressão. Então, às vezes, as pessoas acham que cuidar da imagem, que imagem estratégica é algo assim supérfluo, é só pra poder chamar mais atenção, estar mais bonita, mas não, tem muito a ver com o nosso interior. Então, a partir do momento que eu vi que eu poderia levantar pessoas, que eu poderia resgatar pessoas, que eu poderia melhorar a vida das pessoas, a autoestima, o ânimo, a confiança, a segurança delas, eu falei, é isso pra mim. Porque é esse meu objetivo de vida. Levar essa alegria de viver, esse prazer de se sentir, de ser quem você é na sua própria pele, sem querer ficar fazendo comparações e mudar pra ser igual ao outro. Não se compare com ninguém. Seja é você é único, Deus te fez especial. Não é Exatamente. verdade? Existe a possibilidade de ser único e de marcar outras vidas, né? Então, Perfeito. seja você o protagonista da sua própria história. E Pare de querer copiar os outros. É verdade, Eduardo. Daiane tá aí para te ajudar. Esse despertamento muda a vida de uma pessoa realmente. A gente ser autêntico é uma ferramenta de magnetismo. Quando você é Opa, autêntico... peraí, para tudo. Não, vamos lá, gente. Eu vou anotar isso aqui. Ser autêntico é uma ferramenta de magnetismo. Exatamente, para que você Tá. atraia aquilo que você quer. Vamos lá, explica o que é isso. Fala mais sobre isso, vai. O que acontece? Essa autenticidade nossa, pra gente colocar ela pra fora, pra que o outro veja, pra que a gente precisa ter audácia. A gente precisa hoje, no mundo que a gente tá, a gente precisa ter coragem pra ser autêntico. Pra expor seus pensamentos, a sua forma de ser, as suas características únicas, pra não se enquadrar num padrão, pra não respeitar as tendências. Você precisa olhar pra sua essência e falar, eu sou assim, 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 eu quero mostrar isso pros outros. Entendi. Quando as outras pessoas, elas percebem que você é forte, que você gosta dessa autenticidade, você é de verdade. Outras pessoas se conectam com a sua verdade. E elas olham pra você e te admiram, falando, nossa, essa pessoa, ela tem coragem de ser quem ela é, e ela é bonita. E aí Nossa, que fantástico. Todo mundo fala, nossa, ela é bonita, você veste de um jeito diferente, mas eu gosto daquilo. E aí olha e começa a admirar. Então, o que acontece? Hoje as pessoas se preocupam muito em olhar para o outro, tentar fazer igual, e esquece da autenticidade. Só que quando você é autêntico, você é magnético e você atrai tudo aquilo que você quer, sem preocupar demais, sem ter que pensar muito no outro. A pessoa está preocupada em atrair pessoas. Hoje nós vivemos num mundo onde a briga pela audiência é o ponto principal na vida da maioria das pessoas. Sim. A internet, o Instagram, o TikTok, o YouTube da vida é a briga pela audiência. As pessoas fazem de tudo para conseguir essa audiência, para poder expõe trazer o corpo, alguém, a vida pessoal. olhe para mim, me veja. E aí você fala uma coisa que quebra isso. Autenticidade. Você não precisa tentar imitar todas as trends que estão fazendo para você ter visibilidade e perder a sua autenticidade. Porque talvez esse monte de gente que vai olhar para você
não vai se conectar com você. Sim. A Trend, por exemplo, é um exemplo claro. Por exemplo, uma pessoa cria e funciona. Uhum. Essa pessoa foi autêntica. As demais foram cópias. Entendeu? Então, por que não tentar ser autêntico? E muito melhor que as outras pessoas te copiem do que você fique replicando. Talvez porque dá trabalho, né? Pode ser. A pessoa, ela prefere ficar buscando alguma coisa que funcionou e fazer igual do que dizer assim, poxa, eu vou procurar entender quem eu sou. Sim. Vai dar trabalho, mas esse é o que muda. É um outro grande risco dessa busca incessante por uma identidade que não é a sua, né? No passado a gente via muito isso entre os jovens e hoje não. Essa barreira ela foi quebrada. Você vê pessoas de mais idade o tempo inteiro em TikTok, YouTube, Instagram, buscando uma identidade, buscando se encontrar na vida do outro. Uhum. Entendeu? Então esse reflexo ele ultrapassou essa barreira. E isso que a Daiane falou tem muita relevância. Gente, que fantástico isso, Eduardo. Isso aqui eu vou levar para a vida, viu? Autenticidade é uma ferramenta de magnetismo. Você vai atrair pessoas para a sua vida quando você realmente entender. Daiane, eu falo muito sobre a Bíblia. Sim. Eu sou pastor há 28 anos. E a Bíblia trata algo em nós o tempo todo. Sabe o quê? Identidade. Uhum. Identidade. Quando é que nós nos perdemos de Deus, por exemplo? Quando nós perdemos a nossa identidade. Quando nós esquecemos quem nós somos. Porque é mais ou menos assim, ó. Se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho noção da minha identidade, o que falarem que eu sou, eu vou aceitar. Exatamente. Ah, você não tem valor, eu vou aceitar. Você é fraco, você é um ninguém, eu vou aceitar. Por quê? Porque ele fala alguma coisa de mim, eu não falo nada. Eu não sei a minha identidade. E aí eu vou aceitar qualquer coisa do outro. O outro vai me rotular, eu vou aceitar. O outro vai colocar um preço em mim. Eu vou aceitar o preço que ele está colocando. Por quê? Porque eu não sei minha identidade. Sim. Na hora que eu sei, eu resolvo todos os problemas da minha vida. Gente, estou sendo ousado para falar isso, mas é verdade. A cura da identidade, ou o encontro com a identidade, cura a nossa vida. Ah, vamos dizer que eu sou um coitado, tá? Mas isso vai passar por um filtro. O filtro da minha identidade. Sim. Isso vai entrar em mim e vai dizer assim, não, você não é isso que estão dizendo. Você é isso aqui. Essa é a sua identidade. Então, a busca e o encontro dessa identidade é transformador para a nossa vida. Sim. Palmas para a Grande Daiane. verdade. Palmas para todos que estão... Porque isso é... Palmas para você que está aí do outro lado recebendo tanto conhecimento para ter uma vida nova. Encontra a sua identidade. Autenticidade, uma ferramenta de magnetismo. Falando dentro dessa identidade mesmo, falando dentro da Bíblia. O que a Bíblia nos fala? Ela nos fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, por que a gente não dá importância para a nossa aparência, para o nosso cuidado? Para como a gente se apresenta para o outro? Uhum. A gente precisa lembrar que quando a gente se apresenta para o outro, a gente também apresenta Deus. Sim. Porque nós somos imagem e semelhança dele. Deus é espírito. A gente às vezes para pensar nisso, né? Deus é espírito. Então, como ele é visto? Ele é visto nas pessoas. Nas pessoas. Ele é visto na vida daqueles que deixam ele entrar na sua vida. Exatamente. E isso é importante ser entendido. Muito bem. Daiane, quais são... Você está falando agora de algo que é muito importante. Eu tenho certeza que tem gente agora se identificando com isso. Pessoas que estão tentando se encontrar, entender sua identidade, entender seu estilo, como a sua imagem pode ser melhorada e o que isso pode influenciar e impactar na sua carreira, por exemplo. Sim. Então, vamos lá. Se você pudesse falar assim, Júnior, Eduardo, o nível de impacto que olhar para a sua imagem, entendê-la e melhorar isso vai causar na sua vida, na sua carreira, é esse aqui. Tá? Que nível? O que isso pode influenciar de forma direta, de forma objetiva, a vida de uma pessoa, na sua carreira, por exemplo? É difícil falar uma palavra específica quando a gente fala que a imagem vai melhorar, né, a carreira de alguém. Uhum. Porque é grandioso, é estrondoso a diferença que uma boa imagem, quando ela passa, ela traz de benefícios. Como eu disse no início, o capital visual, essa percepção de valor que o outro tem. Por exemplo, quando você tem uma imagem alinhada, você tem um serviço, você é manicure, um exemplo. E você faz a unha por R$50. E você atende seu cliente de chinela, de bermuda, de short, e é R$50.
E aí vem uma outra e te atende extremamente arrumada, de escarpão, toda linda, toda bonita, te recebe, te senta no lugar, até o ambiente influencia. Tem um cappuccino, Exatamente. E essa mesma unha, ela cobra R$150. A pessoa que procura essa moça lá dos R$150, ela vai pagar tranquilamente porque ela já sabia, pela imagem dela, ela já deduziu que ela tinha uma percepção de valor maior. Entendeu? Então acrescentou aquele bônus e já olha pra ela e fala, nossa, ela é uma boa profissional, eu vou nela. Paga tranquilo. A pessoa que vai nessa de 50, às vezes paga reclamando. Então isso a gente falando só de financeiro, né? Mas imprime essa credibilidade, essa confiança, abre muitas portas, possibilita convites. Um exemplo, quando eu cheguei aqui em Aracaju, tinha um mês que eu tava aqui e eu fui fazer a unha. Em um salão grande daqui, um espaço grande. E eu cheguei lá e eu perguntei pras meninas, assim, eu ainda tava, assim, receosa de falar do meu serviço. Eu falei assim, quem que é a dona aqui? Deixa eu, procurar saber, porque espaço de beleza pra mim são conexões muito boas, porque tem mulheres, tem pessoas que cuidam da sua beleza, então pra mim seria ótimo. Queria fazer uma conexão pra poder falar um pouco mais do meu serviço pras meninas mesmo, ou apresentar de alguma forma. E eu fui falar com ela e ela... você trabalha com imagem? Nossa, que excelente, vamos marcar um café, eu quero você em uma das minhas palestras. Normalmente eu recebo as 200 mulheres e tal. Eu fui convidada a parte da minha imagem, porque eu tava ali fazendo a unha, era algo informal. Se eu não tivesse cuidado da minha imagem, não tivesse tido a atitude também de falar e me comunicar bem com essa pessoa, eu não teria conseguido essa oportunidade. Então, grandes oportunidades, elas se criam através da sua imagem. As pessoas confiam mais em você, elas acreditam mais em você, existe mais segurança do que você faz. E também tem a ver com essa autenticidade, mais uma vez, você reforça seu amor próprio, sua autoestima, você fica confiante de si. Então, assim, é muito difícil escolher uma palavra e definir o impacto que causa, mas o impacto é muito grande, porque ele está em todas as áreas. Verdadeiramente é intangível o benefício que isso traz, né? As pessoas, quando você falou da questão da manicure que está mal trajada, cobrar R$50 e a outra 150, é importante que você que está em casa perceba que as pessoas estão em busca de uma experiência que faça uma diferença na vida dela, né? Ela quer muito mais do que uma unha, ela quer algo que seja transformador, ela quer vivenciar aquele momento. Então, o cappuccino que você oferece, a vestimenta das pessoas que vão te atender, tudo isso vão influenciar no seu negócio e as pessoas vão entender que aquilo não é um preço, mas é o valor do seu negócio. E as cores, a vestimenta, a sua imagem como um todo, tem tudo a ver com essa proposta. Sim. Eduardo trabalha com isso diretamente com empreendedores, com gestão, e isso também traz um impacto muito grande, né, Eduardo? Muito grande, muito grande. Como eu falei há pouco, somos vendedores o tempo inteiro, né? Então você precisa... Tem uma história bem curiosa. Há um tempo atrás, a minha esposa estava fazendo uma revisão do carro e eu encontrei um amigo que trabalhava comigo quando eu tinha 18 anos. E a gente conversando, bobagem e tal, ele disse, era um dia de sábado, eu estava de bermuda e camiseta e tal, ele disse, rapaz, que curioso, sabe a imagem que eu tenho de você, daquele cara que ia trabalhar de gravata e camisa de manga comprida. Eu tinha 18 anos, eu trabalhava com contabilidade, eu queria passar uma imagem de respeito, de seriedade. E a turma ficava mangando, sabe, tirando onda, disse, rapaz, você com uma idade dessa, pra onde vai de gravata e tal? Acreditem, isso me ajudou tanto que a minha carreira projetou muito mais rápido, não só por isso, mas também por isso, entendeu? Eu vendia credibilidade, eu sentava com, por exemplo, donos de redes de postos de combustível e o camarada via um menino de 18 anos que tinha autoridade para falar do assunto. E a roupa ajudou bastante naquele momento, entendeu? Então eu posso garantir que tudo que ela diz faz muito sentido. Muito bom, muito bom. Numa reunião, a gente consegue, através da imagem, influenciar a tomada de decisão do outro ao nosso respeito. Então, se você quer fechar um negócio, se você quer vender um produto, se você está negociando, né, fazendo um negócio, uma negociação importante, então você consegue influenciar o outro através da imagem, através das cores que você coloca, dos elementos. Então, é a questão de sabedoria desses elementos que você vai colocar na sua imagem, da sua postura, da sua gesticulação. E aí a outra pessoa vai levar aquilo diretamente para o cérebro, é inconsciente. Inconscientemente o cérebro dela faz aquilo e manipula ali a decisão que ela vai tomar a seu respeito. A comunicação não verbal, né? Exato. Porque na verdade a imagem é uma comunicação. Sim. Tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Como eu me sento, como eu cruzo os braços, como eu cruzo as pernas, como eu gesticulo, tudo é comunicação. Muitas vezes fala mais que 1000 palavras, Fala né? mais. Sim. Inclusive, às vezes,
contradiz o que você está falando com a Contradiz o que boca, você né? Você está fala, falando é uma coisa com a verdade. boca e você está mostrando Exato. uma atitude contrária Mas numa sabe uma comunicação não curiosidade que verbal. eu fiquei? No início desse episódio ela falou que as cores elas têm um papel muito importante e elas se diferem para cada pessoa, né? Eu fiquei curioso quanto a isso. Como as cores podem influenciar na imagem diretamente de uma Daiane, pessoa? não é só ele não, eu também. Eu acho, inclusive eu preciso, Eduardo, De uma vamos fazer isso, consultoria, né? vamos fazer uma consultoria com Daiane para ela fazer aquele negócio de botar as cores na gente. Ela vai já falar sobre isso, mas vamos lá, responda Eduardo, que essa pergunta é muito boa. Cores, gente. Cores, ela tá em tudo que você vai fazer. Tudo. Se a gente for observar a roupa que vocês estão usando aqui agora, a gente tem cores em tudo. Seja a camiseta preta, seja a armação do óculos, seja a cor da camisa, seja a cor do relógio, seja os acessórios. Tudo tem cor. E se for olhar pra mulher, ainda tem mais ainda, porque a mulher ainda pinta o cabelo, Sim. ela ainda coloca mais maquiagem, ela brinca mais com cores, porque ela coloca sobreposição. O homem normalmente usa sobreposição de um blazer ali no máximo, a mulher já usa lenço, laço, tudo que ela tem direito, ela usa a favor dela. E tudo vai cor. Tudo vai cor. Ah, mas eu não gosto de cor. Eu só uso preto, eu só uso branco, eu me anulo, eu me recuso. Independente se você se recusa ou não, a cor que você tá usando passa a comunicação. Sabe por que a maioria das pessoas se apegam a preto? Por favor, não levem a mão aí não, tá? A maioria das pessoas se apegam a preto por preguiça de pensar na roupa, porque elas preferem estar reclusas, assim, não querem chamar muita atenção, querem ficar... Ou quando elas querem muito poder, porque o preto, ele tem essa comunicação. Sim. Só que não é só pela cor que ele vai trazer poder. Você precisa trazer outros elementos É um junto com a conjunto. cor para poder fazer com que essa cor, ela imprima o poder, porque do contrário, ela vai passar mesmo esse afastamento, vai te deixar mais reclusa, então vai quebrar essa linha de conexão que você tem. Então é por isso que as pessoas usam muito preto. Não porque de fato é uma cor queridinha. E aí, analisando essa questão de as cores estarem envolvidas em tudo que a gente faz, quando a gente coloca cores intencionais, com mensagens intencionais, porque cada cor ela transmite uma mensagem, você consegue imprimir aquilo que eu disse no outro, essa percepção do que você quer passar, dessa comunicação que você quer passar. Por exemplo, hoje eu queria estar bem acessível, porque eu tô falando com um público que não me conhece. Isso mesmo, agora vamos lá, vamos bagunçar aqui as coisas, a vida da Daiane. De forma bem objetiva, tá? Você está falando agora sobre o que você vestiu para vir no podcast. Sim, e é relacionado a cores. Isso, exatamente. Então, fala aí. Isso é legal. Você vai num lugar, como você pode imprimir ali a sua intenção através da cor que você está usando? É Sim. possível montar um arquétipo a partir das cores da sua vestimenta? A questão do arquétipo, ela é o seguinte, o arquétipo, ele é um compilado de elementos e cores e formas que definem os seus princípios, o seu estilo e suas características. Isso basicamente é o Ou arquétipo. seja, é bem mais complicado do que cor, é bem diferente. Isso Um falando conceito assim, bem mais amplo. vulgarmente, porque assim, eu não tenho muito conhecimento dentro dos arquétipos. Sim. Conheço, mas não é muito profundo. Sim. Então é um compilado. Então o que as pessoas fazem? Pegaram ali as características de alguém, por exemplo, todas as suas características, e eles perceberam que tem um padrão. Por aí no mundo tem um padrão. E aí encaixaram com nomes específicos esses padrões. E aí lá dentro, eles perceberam que tem uma comunicação. Que esse padrão, se você utilizar as cores daquele arquétipo, os formatos, porque tem a ver com a característica, com a essência das pessoas, ela consegue conectar com o público. Então eles perceberam isso. E aí eles criaram a quantidade de arquétipo que tem. Daí, quando você percebe que você quer atingir o público A, por exemplo, mas o seu arquétipo ele fala mais com o público C, B ali, você percebe que tem uma falha. Então, o que você faz? Você analisa os arquétipos, vê qual que vai comunicar melhor com o seu público, analisa quais as cores, quais as formas, quais os elementos, qual a postura que você tem que mudar para comunicar com aquele público. Então, você faz esse remanejamento dentro do arquétipo e consegue conectar com o público. Então, é intencional mais uma vez. Sim. É a imagem ser intencional, só que voltada para os arquétipos. Tá, mas essa questão mais que a gente acabou interrompendo você. Você veio pro podcast e o que é que você pensou? Cara, o que é que eu vou usar? Que cor que eu vou usar? Eu queria trazer essa acessibilidade, mas eu queria trazer a força e o empoderamento. O branco, o off, ele traz isso pra mulher. Ele traz mais doçura, acessibilidade, mas ele também traz um poder quando você utiliza ele bem. Só que, claro, você precisa usar os elementos. Se eu tivesse vindo com a roupa toda, um vestido todo rendado, eu ia passar muito mais delicadeza, muito mais meiguice, né? E não era essa a intenção. Então, o que eu fiz? Eu trouxe essa roupa clara, trouxe os tons claros, mas eu trouxe coisas que também são da minha essência, mas que falam muito desse poder, que é o vermelho.
O vermelho, pra mim, ele conecta muito com isso. Se você for olhar, ele tá relacionado a poder, a paixão, a fogo, a força, né? A motivação. Porque é uma cor quente, cores quentes imprimem isso. O arquétipo do amante. Exato, Exatamente. o arquétipo do amante, ele trabalha essas cores. E é muito interessante essa questão de arquétipo, voltando a ela. Quando eu fiz o estudo o meu arquétipo, ele é muito diferente do que eu apresento. Porque o meu arquétipo, ele é o explorador. O principal é o explorador, o segundo é o amante. Que é mais despojado. Exato. Né? Que é mais aventureiro. Você só vai descobrir que o meu arquétipo é se você escutar eu falando um pouco sobre a minha história pessoal, sobre as grandes aventuras que eu já vivi. Mochila nas costas e estrada. Literalmente. Isso é um explorador. É, literalmente. Eu sempre tive um espírito de vida assim. Não é à toa que eu larguei tudo pra trás e vim pra Aracaju, assim. Isso. Deixei vida estável e vim por esse explorador. Só que o público que eu queria conectar, ele não é um público que quer muito essa parte do explorador. Então eu deixo pra conectar com esse público muito mais contando as minhas histórias de vida do que necessariamente na minha imagem. Então hoje eu trabalho muito mais os arquétipos de governança, que também tem o vermelho, só que de uma outra forma. Mas tem, por exemplo, lapelas imponentes, né? Postura e tudo mais. E o amante junto pra poder conectar com o público que hoje eu quero e transmitir a imagem coerente com o que eu trabalho. Sim. Do que com o explorador. Então é essa percepção, é ser intencional nesses detalhes. Então quando a gente pega um elemento e a gente escolhe de forma intencional, você consegue transmitir essa comunicação. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, aproveitar que eu tô falando. Eu trouxe Tá, vamos lá. algumas armações de óculos pra gente poder falar sobre elas e vocês verem essa percepção de mudança quando eu coloco. Ó, o primeiro modelo é esse aqui. Então, qual que é a impressão que você tem quando eu coloco esse primeiro modelo de óculos? Esse primeiro formato? Ah, meu Deus, e agora? Vamos lá, meninas. Uma executiva, uma pessoa mais... Uma professora, mais alguém ligado descontraída, ao mas ao mesmo conhecimento, né? Então passa mais seriedade Eu ali, acredito. mas é uma seriedade de uma forma mais meiga. mais Leve, né? mais leve. De conhecimento mesmo, de ser assim, Isso. aberta a transmitir novos conhecimentos, Isso. a passar, a ser mais Exato. receptível, né? Essa é a Exatamente. imagem. A pessoa aberta, porque Isso. também não é uma armação moderna, Sim. não é tão tradicional, Sim. mas suave. Dá uma aparência de leveza. Exato. E mais uma cor, a gente percebe essa leveza. Mais uma coisa, a gente percebe essa leveza através da cor, não é Da isso? cor. Se a gente for olhar a cor aqui, a transparência, esse rosa seco ali em cima, porque ele traz uma elegância por não ser uma cor muito colorida, mas ele também traz uma doçura por ter essa nuance do rosa. Muito bem. Quando a gente troca já o formato de óculos, eu tô fazendo só troca de óculos, pra vocês verem como imprime. Por exemplo, o seu tá comunicando alguma coisa. O que será? Depois eu vou querer saber, tá? Como a gente vem e muda o formato de óculos, a comunicação é outra. É outra, realmente, é Outra impressionante. comunicação. É outra. Impressionante. O que comunica agora pra vocês? Percebam a importância É mais de forte. um acessório. É mais Acho que é uma forte. comunicação mais forte. mais empoderada. Exatamente, empoderado, sabe? Eu tô aqui, chegando. Mais marcante, Mais tem a ver marcante. com mais criatividade, Exatamente. com mais ousadia. É uma pessoa mais ousada. Exatamente. Só mudou o óculos. Só mudou o óculos. O óculos, ele é capaz de fazer tudo isso. Fantástico, gente, fantástico. Muito bom, muito bom. Aproveitar para pedir o patrocínio da High Glass. Pessoal, fantástico, eles têm armações incríveis. Fazendo a propaganda gratuita para vocês aí, viu, gente? Vocês são legais demais, vocês são muito especiais. Estive lá com ele já. Enquanto ela arruma ali, eu queria falar para quem está em casa nos assistindo. A gente falou de arquétipo e tal, então tem uma pessoa conhecida do público que faz uso disso com muita maestria, Pablo Marçal. Ele fez a campanha inteira criando vários Sim. arquétipos e ali vai dar um entendimento bem legal quando você quiser entender, interpretar como aquilo trouxe fluidez para a campanha dele, o camarada quase ganha, né? E é impressionante como ele trabalhou esse arquétipo do governante, né? É Exatamente. engraçado porque ele trabalhou, todo arquétipo tem seu lado sombra e seu lado luz, o bom e o mal, digamos então assim. vamos falar do Pablo Marçal. Vamos falar do Pablo Marçal hoje aqui no nosso podcast. Daiane, o que é que você entende? O que é que ele fez ali? Como é que esse homem mudou desse jeito? Ele trocou o posicionamento dele, ele analisou ali como ele era antes, né? E pegou elementos que iam elevar a governança dele. Por exemplo, ele usou muito azul marinho.
azul marinho é uma cor que passa sabedoria, que passa conhecimento, né? Que traz mais essa segurança. Sim. Então você pode ver que quase todos os debates, tudo que ele foi com um terno azul marinho. Então já mudou. O formato do cabelo dele também mudou. A barba, detalhes. Exato. Ele usou o visagismo ali a favor da imagem dele também. Em determinado momento ele usava boné, quando ele queria passar uma imagem de alguém mais popular. Mais acessível. Só que o que é engraçado da campanha dele é que o seguinte, teve muita polêmica na campanha dele. E essas polêmicas, ao meu ver, também foram intencionais. Sim. Sabe aquele falem mal, mas falem de mim? Claramente. Exatamente. Então ele pegou o lado sombra do arquétipo dele, o que não era tão interessante, e ele deixou com que as pessoas usassem como forma de burburinho pra falar o nome dele. Usou muito o rebelde também, não é? Sim. O rebelde desse posicionamento, né? De fala, de pensamento, de isso. De enfrentar, de ser ousado, de desafiar as autoridades. Sim. Mas foi fantástico. O resultado foi incrível, gente. Assim, goste ou não goste, tem que tirar o chapéu ou o boné. Que é outra característica dele, né? Amado por muitos e odiado por tantos. Né? É verdade, mas não dá para questionar os resultados. Os resultados são inegáveis. Que ele teve foi. E outra, viu? Ele vem de novo aí que ele é teimoso. É teimoso. Então vamos para frente. Daiane, vamos falar de uma coisa bem dia a dia nosso? Sim. Principalmente para homem. Na verdade, homem e mulher, tá? Tênis ou sapato? Eu acho que depende muito. Não é uma resposta pronta. Fala assim, é tênis, é sapato. Isso. O que acontece? Depende muito do seu objetivo, da sua necessidade e do seu... Fugiu a palavra aqui agora. Seu objetivo, da sua necessidade e da sua intenção, tá? E, claro, o dress code do ambiente também, é óbvio. Tá. Por exemplo, você vai para um tribunal de tênis, você é juiz, você é advogado, você vai estar ali perante o juiz, você vai de tênis? Você não vai porque você respeita o dress code do ambiente. Então, tudo você precisa analisar antes de fazer a sua escolha. Certo. Não existe um certo ou errado, desde que você responda as perguntinhas antes. Para onde eu vou? Com quem eu vou me conectar? Qual que é a intenção dessa aparência? Lembra do ser intencional? Sim. Gente, basicamente a imagem da gente é tudo ser intencional. É tudo ser intencional. É se perguntar antes, entendeu? Não, hoje eu quero conforto, eu vou passear com os filhos, eu vou... Tênis. Com certeza tênis, porque eu vou usar o sapato. Tá, mas eu quero ir numa reunião e eu quero trazer a minha essência de que eu sou, assim, uma pessoa mais jovial, mais despojada. Então, vamos mesclar os elementos para você conseguir trabalhar. Usa uma parte de alfaiataria, mas coloca o tênis. Pode ser uma calça de alfaiataria, não precisa usar um blazer, não necessariamente, entendeu? Então, pega os elementos e casa ele na sua imagem de uma forma que tenha equilíbrio. Assim você consegue utilizar, seja o sapato, seja o tênis, de uma forma que comunique o que você deseja, o que você necessita. Terno com tênis. Pode Tranquilo? ser. Tranquilo. Uma mesclada boa, né? Tranquilo, com certeza. Por que não? A gente tem visto isso cada vez mais, pra que nos limitarmos? Para que nos limitarmos? Contanto que se entenda o quê? Dress code. Exato. Respeita esse dress code, essa comunicação que você quer passar. Entender. E tem um detalhe, se conheça. Porque é aquilo, aí você vê, tá todo mundo usando tênis com terno, eu vou usar também, mas não faz, sabe, não combina com a pessoa, não tem a ver com a autenticidade dela. Usa qualquer tênis, né? Falou tênis de academia. Pega o tênis da academia e colocou com tênis. Basqueteiro pegou pesado, velho. Pegou pesado, basqueteira. A gente tem que ter esse cuidado. Tênis de academia com terno azul marinho, imagina. Eu costumo falar que poder a gente pode tudo, inclusive errar. Mas desde que a gente erre com conhecimento e sabedoria. Aí você pode errar à vontade. Porque quando você tem sabedoria pra errar, você vai saber equilibrar ali a parte negativa do erro, entendeu? Vamos lá, Daiane, nessa sua trajetória, qual o caso mais, assim, absurdo que você pegou? Aquele negócio que você disse, meu Deus, isso vai me dar trabalho. Gente, foi uma cliente que tinha 2 quartos de roupa. Não diz o nome dela, não. Não, claro que não. 2 quartos de roupa. E ela simplesmente dizia que não tinha o que vestir e que precisava comprar. E comprava. Por compulsão. Por olhar para as coisas. Tinha muita coisa que dava para aproveitar. Dai, ela emagreceu, ela engordou, aconteceu alguma coisa. Não. Ela só não conseguia ver. O consumismo dela era grande demais. Então, você falar para uma pessoa que tá dizendo que precisa comprar, que não tem nada, que nada serve, que aquilo ali serve, e você montar propostas para ela e fazer ela aceitar, porque não é só montar proposta bonita. Quando a gente cria um bloqueio mental,
Você primeiro precisa destravar, você sabe melhor do que ninguém, o bloqueio mental para depois você aceitar essa mudança física. A pessoa vive dentro de um padrão disfuncional com relação à sua imagem. Né? Exato. E hoje tem acontecido demais com essas influências da gente cada vez comprar, querer tendência, querer coisa nova, a gente não se preocupa com os impactos negativos que o consumismo exacerbado ele causa, e a gente só quer mais e mais e mais e não se enxerga. Então, fazer com que essa cliente pegasse o que ela tinha lá, quanto dinheiro investido tinha lá. Sem comprar mais nada. Sem comprar mais nada. E montasse peças e looks e roupas que assim que ela conseguisse usar para ela, foi difícil. Ela estava usando, mas usava insatisfeita. Então, fazer ela se sentir satisfeita com o que ela tinha foi um desafio. Porque foi muito mais emocional e mental do que necessariamente palpável. Conscientizar, inclusive, esse é um diferencial do meu trabalho. É conscientizar pessoas. Sobre isso. Você me falou sobre essa consciência até ambiental. Exato. É tão engraçado, como eu disse, meu caminho com a moda, minha jornada com a moda, ela é extensa, já tem um tempo, já vai fazer 10 anos, mas eu trabalhava na parte de produção. Então eu trabalhava ali na criação, modelagem, corte, costura, e por muito tempo eu acompanhei ali faccionista, quem trabalha com isso, ou comprei os tecidos e tudo mais. E se a gente for falar de questão ambiental, todo o processo da moda, desde o início, desde plantar o algodão, que é uma fibra natural das mais básicas, ele é poluente. Ele é extremamente poluente. Os famosos defensivos agrícolas, que na verdade são os agrotóxicos, eles poluem solo, água, ar. Então, desde o início já começa o processo de poluição e de escravidão trabalhista. Porque as pessoas que trabalham se intoxicando e ficando doentes nessas lavouras, elas recebem um salário que é insignificante. É muito pequeno. Né? Então, por aí já começa a desigualdade. Então, plantou, depois vem lavagem de tecidos para poder tingir os tecidos, poluição nas águas de novo. E aí vem para a parte da costura. A mão de obra é extremamente barata. Marcas grandes aí, todo mundo conhece Hering aqui, né? Eu conheci pessoas que trabalham literalmente dentro da Hering, assim, e pagavam R$2,30 numa peça dessa que você tá vestida. E isso para mim é desvalorizar o trabalho do outro. Entendeu? É ver a necessidade de alguém de trabalhar e falar, não, eu vou. E aí, assim, leva um lote, porque eles ganham no lote, na quantidade, no volume, né? No volume, eles ganham no volume. Só que aí no volume você precisa trabalhar muito. Horas e horas. E aí, se você erra uma coisinha, volta o lote inteiro. E eles só pagam depois que o lote tá inteiro, bom, lá na mão deles. Tem as partes boas, eles já ajudam a montar as equipes, dão treinamento e tudo mais. Mas, assim, existe muita escravidão de trabalho. E essa escravidão, eu tô citando um exemplo pequeno. E quantos que a gente não vê? Se a gente for analisar a Índia, que também é um dos produtores de mão de obra, China, por aí, é triste. Tem um documentário, The True Cost. Meu inglês não é muito bom. Mas... A gente vai colocar aí na tela para vocês. Isso, melhor. Vai ser bem melhor. É um documentário que fala sobre isso. E é muito triste. É muito triste quando você se coloca no lugar do outro. Aí vem pessoas com guarda-roupa cheio de peças que querem comprar. A mídia, todo mundo te influencia a comprar. Você não para ver o que você tem. Tem um estudo que diz que nós temos roupas para as próximas 6 gerações. Nossa! 6 gerações. Então, eu sou uma pessoa que apoio muito esses... movimentos? Essa causa, esse movimento. De não consumo, né? E também esses brechós mesmo. Tá, você não quer mais a roupa? Sim. Realmente não serve pra você, mas a roupa tá boa? Ou doa. Eu sempre fui assim, sempre doei. Porque na minha infância eu sempre ganhei muita roupa. Isso pra mim era muito bom. Porque eu não tinha condição de investir em moda, mas gostava. Então ganhar roupa pra mim era ótimo. Então eu nunca tive esse negócio de não poder emprestar, de não sei o quê. Então, seja doar. Ou seja, levar para um brechó e fazer um dinheiro e comprar uma peça no brechó também. Existem sites, né, que trabalham com isso. Muitos sites por aí. Recebe a sua roupa usada e vende. Sites por aí. Você vai ganhar alguma coisa ainda com isso. Eu costumo brincar que eu sou pão dura. Eu vejo uma roupa lá de R$1.000 e poucos, eu falo, não. Será que tem usado em algum lugar aí? Será que tem um brechó que tem essa roupa? Eu nem penso nisso, mas eu penso no valor que a roupa tem, do dinheiro pra eu ganhar pra comprar aquela roupa, e o dinheiro, as mãos que passaram que não ganharam nada. O meu problema não está necessariamente com o preço da roupa, porque assim, se subir o preço da roupa e todo mundo que fez ela ganhar, ótimo, eu pagaria caro, e seria certo pagar caro, entendeu? O problema é você pagar caro pra uma marca grande e a marca grande pagar pra quem iniciou
iniciou o processo, migalhas. Não repassa, né? Esse é o problema. Então, Só. a minha questão de pagar caro numa roupa não é a questão da roupa valer ou não, ou de eu ter o dinheiro ou não para comprar. É a questão de saber que quem fez, quem fabricou, não está recebendo coerente ao que está sendo pago. O que eu percebo de você? Uma pessoa que tem uma visão macro daquilo com que você trabalha. Você não está focado somente ali em ajudar a pessoa a ter uma imagem diferenciada. Você também se preocupa até com a pessoa que está lá na linha de produção. Perceba a importância de conhecer melhor as pessoas, né? Exatamente. Chegamos aqui para entrevistar a Daiane Ribeiro, especialista em imagem, né? E aí você vai conhecendo que existe, por trás do conhecimento, existe também o interesse em uma causa, existe um propósito muito maior, existem valores por trás desse ser humano, né? E eu acho que isso que é interessante, quando você para fazer qualquer tipo de discussão, de relacionamento com uma pessoa, quando você procura entender a essência, você percebe que um profissional com esses valores vai agregar muito mais do que alguém que estaria unicamente interessado em receber o seu dinheiro. Verdade. Só, eu cobro tanto por esse serviço. Verdade. E que qualquer nicho que eu trabalho, eu consigo ter um impacto social também. Eu consigo levar isso para um nível de impacto social muito maior do que somente a mudança de um visual de uma pessoa, né? Os resultados que a pessoa vai ter. E a mulher dos 2 quartos de roupa, que eu tô curioso se você conseguiu ajudar essa mulher Consegui, até porque o que acontece? Eu fiz um cálculo para ela. E aí, você jogou fora as roupas dela? Não. Tem um método que eu utilizo quando a gente precisa desapegar das peças, que é a caixa do desapego. Você joga álcool, toca fogo? Não, eu separo as peças numa caixa, porque tem pessoas que são sentimentais. Gente, tem cliente meu que tinha roupa de quando tinha 15 anos, a cliente já tinha 45. Entendeu? Então, imagina. Assim, aí o que a gente faz? A gente coloca nessa caixinha do desapego e a gente deixa lá guardadas as peças separadas. Se a pessoa não sente falta das peças... você cria uma caixa do desapego ali na casa dela. Fica separado lá. E vai jogando lá, você com ela chorando e você colocando na caixa do desapego. Normalmente elas não choram, não. Elas aceitam, assim. Não chegou a ser polêmico, não. Deixa lá no cantinho e se daqui 1 mês, 2 meses você não sentiu falta da peça, aí realmente você leva para um brechó, você doa, você vende, você faz o que você achar melhor. Agora... normalmente elas não sentem falta. Tirou do campo de visão, você não sente falta. Principalmente quando você tem organização. Guarda-roupa cheio é sinônimo de desorganização, e aí você não enxerga nada que você tem não tem criatividade, você não monta. Até porque, Daiane, existe o princípio de Pareto, né? Que diz, é o 80-20. De 100 coisas que você tem, você usa 20%. Sim. Mas só você olhar para a sua vida, você que está agora. Quantos vestidos você tem? Quantos você usa todo dia? Quantas calças você tem? Quantas você usa? Normalmente as mesmas, aquela que vai sozinha para o trabalho, se você deixar já. Você sabe uma coisa, a gente vai correlacionando com a nossa vida, né? E uma coisa que eu já fiz muito no passado, eu comecei a engordar e eu dizia, essa camisa eu vou guardar porque eu vou perder peso. E aí passava 1 ano, 2 a camisa lá, porque não voltava mais para aquele peso, né? E aí eu precisei entender, poxa, eu poderia estar ajudando outras pessoas e essa camisa aí guardada, essa calça, enfim. É uma questão de conscientização, como você mesma falou. Mas estamos chegando ao final desse episódio e nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem de grande relevância para alguém que está em casa. O que é que você poderia dizer que fosse transformador, para que a pessoa pudesse perceber, eu preciso realmente me encontrar como pessoa e encontrar o meu papel, a minha identidade, parar de copiar as pessoas e entender que eu sou o protagonista. Pensando assim, né, Eduardo? Se todo mundo pudesse ver essa sua mensagem no mundo todo, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, essa mensagem vai chegar para todo mundo. Olha, não vai ser uma mensagem extensa e nem uma mensagem da minha parte reflexiva. Eu acho que quem assistiu todo o conteúdo de agora, com essa finalização, acho que ela vai ter muito para pensar e tirar as suas próprias conclusões. Mas a nossa imagem, ela é um imã. O que você tem atraído para você hoje através da imagem? Fica o questionamento. Forte, né? Repete, olha para a câmera, olha para todas as pessoas agora deste planeta que estão assistindo esse podcast e deixa a sua mensagem que é forte. Se você assistiu tudo até aqui, você viu a relevância desse conteúdo e como a imagem ela pode impactar no seu negócio, na sua vida, então você já sabe que a sua imagem ela é um imã. E se ela é um imã, o que você tem atraído para a sua vida através da sua imagem?
O que você tem atraído para a sua vida através da sua imagem? O que você tem atraído, Júnior? Ei, Jesus, e agora? Eduardo, o que você tem atraído? Olha, eu tenho buscado atrair parcerias consolidadas, tenho buscado atrair uma imagem que cria uma conexão de empoderamento, de respeito mútuo. Basicamente, essas são as premissas que eu tento utilizar com essa minha forma. Muito Obviamente bem. que a partir de agora eu vou aprender muito mais. Não, eu fiquei assim, curiosíssimo para conhecer mais o conteúdo de Daiane. Eu preferi deixar esse tema, porque nós temos a mania de fazer o quê? De culpar tudo à nossa volta para nada dar certo pra gente. Nada dá certo por causa de fulano, nada Sim. dá certo por causa de... Somos Só que especialistas a nisso. gente não se responsabiliza nunca. Uhum. Então, acho que é necessário que as pessoas parem para analisar o que elas têm atraído de fato para a vida Gente, delas. isso é essencial. Autorresponsabilidade é um princípio que todo mundo tem que observar. Sim. Eu sou responsável por tudo. Então, se só está chegando tranqueira na vida de uma pessoa, você está atraindo isso. Né? Que tipo, sabe esse negócio de dedo podre? Sim. Tem um dedo podre. Não, você não tem dedo podre. Você está atraindo. Você é magnetismo, você é magnético. Você vai atrair você é para um você. imã. Tá puxando. Exatamente. Puxando isso. A questão é achar o gargalo e corrigir. Perfeito, perfeito. Gente, o que mais nós podemos falar depois de tudo que nós recebemos hoje de conhecimento, de aprendizado, com esse conteúdo extraordinário que a Daiane trouxe para a gente? Palmas para a Daiane, palmas para o Moacir, palmas para o Eduardo, palmas para o Júnior, palmas para o Pode Se Conectar. Que coisa boa, Daiane, muito obrigado pela sua presença. Para nós foi um prazer muito grande ter você aqui. E que, quem sabe, você volta para um outro conteúdo. Tem Ou falando muito ainda, mais, viu? Porque foi muito pouco. Só para finalizar, eu queria pedir para que ela deixasse o contato Com dela para as certeza. pessoas que estão em casa e que querem transformar a sua vida. Isso. Como é que as pessoas encontram você e que ficaram interessadas em fazer esse trabalho de descobrir qual a sua cor, qual o seu arquétipo, como ela vai se posicionar? Vamos lá, como te encontrar? Sim, para me encontrar no Instagram é Dai com Y, J Ribeiro. Eu ia deixar só Dai Ribeiro para ficar mais íntimo, mas já tinha o Dai Ribeiro, aí Sim. não teve como, eu tive que colocar o J. Vai ficar na tela para vocês. né, gente? Isso, vai ficar na tela e o meu número vai ficar aí na tela para vocês também. Vocês podem ficar à vontade para me chamar. Alguns serviços são realizados só presencialmente, mas tem serviço que dá pra gente desenvolver digitalmente sem nenhum problema. Então, onde você estiver neste mundo, em qualquer país, onde você conseguir agora nos assistir, entre em contato com a Daiane, ela vai ser, com certeza, uma abençoadora na sua vida. Alguém que vai poder abençoar você, como nos abençoa aqui nesse momento, nesse nosso podcast. Gente, esse nosso podcast tem um patrocínio do Todo-Poderoso. Fala um pouquinho aí quem é o Todo-Poderoso. Não é o Senhor Todo-Poderoso não, viu, gente? Todo Poderoso Grill, restaurante e hamburgueria localizado na Coroa do Meio, ali ao lado do boliche, para ficar mais fácil a Eduardo, diz que tem localização. hambúrguer lá, diz que Tem tem o que hambúrguer mais de que tem lá? qualidade, tem um almoço que é, olha, sexta-feira tem a melhor feijoada de Aracaju. É Você sério? não pode perder. Sexta-feira eu vou comer feijoada lá. Daiane, você come feijoada? Eu como de tudo. Leva um noivo para comer Eita, feijoada. coisa boa. É Estão Goiânia. todos Goiânia, convidados. Goiânia é outro Todo nível. Poderoso Grill. Todo Poderoso Grill. Tem hambúrguer hoje lá? Eu vou comer hambúrguer lá hoje. vai. Vamos embora. Passa o Eu endereço amo pra hambúrguer. gente. Deus abençoe vocês. Um abraço. Que o Senhor Jesus continue cuidando de você e que esse podcast se espalhe para todas as pessoas. Então nos ajude, por favor. Engaja com o conteúdo. Deixa a sua curtida. Deixa um comentário aqui agora. Deixe perguntas para a Daiane. Pode deixar aqui. Nós vamos passar todas as perguntas para ela e compartilhe esse conteúdo, tá? Clica aqui em compartilhar e envia para o maior número possível. Grupos de WhatsApp, a sua empresa, seus funcionários e vamos fazer com que essa mensagem alcance mais pessoas. Um abraço, Deus abençoe, fiquem com Deus e até próximo Pode Se Conectar.